Por isso, amados, hoje de manhã nós tratamos praticamente a respeito disso. E eu gostaria de ler com os irmãos esses primeiros 3 versículos, para que nós saiamos daqui hoje com algo muito especial. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Esse irmão Sóstenes, eu citei hoje pela manhã, que ele apanhou dos judeus por causa do evangelho. Ele, olha, apanhou, gente, levou uma surra dos judeus por causa disso. Olha o que ele sofreu para que o evangelho se estabelecesse na cidade de Corinto. Então Paulo o cita, a igreja de Deus que está em Corinto, e ele diz, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que estão em toda parte, e invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para essas 2 frases. Veja só, aos santificados em Cristo Jesus. Eu gastei um tempo para falar sobre esses problemas nessa igreja local. Você chamaria alguém, olha, que turma santificada, hein? Que turma boa. Essa igreja dos sonhos, essa igreja que eu quero estar. Eu quero ser membro dessa igreja. Paulo está se referindo àqueles irmãos, a quem ele está exortando, aqueles a quem ele vai chamar a atenção. Aquelas pessoas que estavam cheias de pendências, aquelas mulheres que cantavam na igreja, mas a sua mente e coração estavam ainda regidas pelos princípios e valores da sabedoria secular, os princípios daquela sociedade pagã. E o que mais nos surpreende é que esse termo, ele está no passado, porque Paulo diz, aos santificados. Olha só que interessante. E a segunda frase diz, e os chamados para serem santos. Mas se eles já estão santificados, por que eles precisam ser chamados para serem santos? Coríntias, santos, não tem nada a ver, gente. Chamados para serem santos, esse termo, chamados para serem santos, e agora traz uma ideia do futuro. Algo de que eles ainda não alcançaram, ainda não são. Né? Talvez para entender um pouquinho isso, a gente tenha que primeiro pensar o que significa santificado ou santos na Bíblia. Quem são os santos? A palavra grega aqui que o apóstolo Paulo usa para se referir aos santos é a palavra hagios. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha um grupo de crianças e adolescentes, né? Era o ministério da igreja, e eles se chamavam hagios. Queremos chamar aqui o ministério hagios, vai fazer uma apresentação musical, uma apresentação de teatro. Então ali eu vim conhecer a palavra hagios, é uma palavra grega, e o verbo desse substantivo é hagiazo. Olha só, né? Hoje estamos tendo uma aula de grego aqui, olha que coisa boa. Mas não precisa ficar, né, tentando memorizar essas palavras. Mas o que significa a palavra hagios e hagiazo? Significa santificar. Mas o que então significa isso, santificar? É algo separado. Santificar significa o ato de separar algo para um determinado uso, exclusivo. Isso significa santo ou santificado. Vou deixar um exemplo claro aqui. Pensem, por exemplo, nesse projetor multimídia. Existiam vários desses projetores no mercado, no comércio onde nós fomos adquiri-lo. Vários, mesmos modelos, né? E aí a gente foi lá e falou, eu quero um desses para mim. O que nós fazemos, se não separar este projetor e determinar um uso exclusivo para ele?
para ser utilizado em momentos como esse, por exemplo. Ele foi santificado, separado para um uso exclusivo. Mas veja só o que o texto diz: os que foram santificados em Cristo e chamados para serem santos. Na ótica da eternidade, os cristãos que estão em Corinto já estão santificados. Eles foram separados por Deus para serem santos, para um uso exclusivo. E Paulo diz, santificados em Cristo Jesus. É Cristo que nos santifica. É a obra de Jesus naquela cruz. Quando ele diz está consumado. E esse termo está consumado que Jesus disse naquela cruz é um termo que é muito usado na área da contabilidade. Naquela época era utilizado para uma nota promissória que era paga e já não precisava mais ser cobrada. Havia um selo naquela nota que dizia, está consumado. Fechou. Não tem mais dívida. E é isso que Jesus fez naquela cruz quando disse, está consumado. Acabou. Não tem mais dívida. Quando Deus olha para a nossa vida, quando Deus olha para a minha vida, nossa vida que está cheia de limitações, a nossa vida que está cheia de fraquezas, Ele olha para nós e vê Jesus. Jesus que morreu na cruz por todos os nossos pecados. E Deus, quando nos olha da eternidade, Ele nos considera santos. Eu vou entrar na presença de Deus na conta de Cristo. Estou com Ele aí, hein? É Ele que está pagando tudo. Ele que já pagou tudo. Por isso o termo, aos santificados em Cristo Jesus, mas chamados para serem santos. Na ótica da história, nós somos chamados por Deus para vivermos como Jesus. Existe sim um chamado de Deus para nós, olha, viva como meu filho Jesus Cristo viveu. Ande em novidade de vida. O problema é que na igreja de Corinto, é que aqueles irmãos e irmãs, apesar de serem santificados, separados para um uso exclusivo, determinado de Deus, eles não estavam vivendo como santos no seu dia a dia. E quais seriam então algumas implicações para nós hoje? O texto diz, juntamente com todos os que em toda parte, inclusive hoje aqui em Curitiba, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você percebe o que está escrito aqui? A cultura que nos envolve não é muito diferente da cultura de Corinto. O nosso momento de vida não é muito diferente daquele momento da vida dos cristãos em Corinto. E esse é o desafio que nos é lançado, que Paulo nos lança. E quais são as implicações disso tudo? Primeira questão que eu queria desafiar os irmãos, desafiar cada um de nós aqui, é compaixão. Compaixão com aqueles que se achegam. Uma igreja que quer alcançar outros, que está consciente do seu chamado, não ficam na zona de conforto, mas são abençoados e têm a visão de que são abençoados para abençoar outros. É uma igreja que visa alcançar sim os de fora, que visa trabalhar nessa cultura anticristã. Nós precisamos ter compaixão. É isso que Deus espera de nós, como igreja. A igreja de Corinto em Curitiba. Há uma frase de um autor cristão chamado Philip Yancey. Quantos aqui já ouviram falar desse autor? E uma das frases famosas dele, que você encontra aí no Google, diz assim: Deus nos ama o bastante para nos aceitar como somos. As portas estão abertas, venha. Eu venho como estou, né? Aquele hino que nós cantamos. Mas Deus nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Por isso Paulo escreve aos Coríntios, porque falou assim, olha, não, vocês não podem continuar vivendo assim. Vocês precisam amadurecer. Deus nos ama demais para permitir que a gente continue os mesmos. Deus nos transforma. Nós precisamos sim ter compaixão para com aqueles que se achegam, ter paciência. E aqui fala daquele olhar de pessoas que cuidam
dos novos. E em segundo lugar, o que Deus espera da igreja é combate a toda espécie de hipocrisia. Eu achei bem interessante quando estava estudando a respeito disso. Eu queria falar um pouquinho dessa palavra hipocrisia. Nós, com certeza, já ouvimos muito. Mas deixa eu recorrer outra vez ao grego. Olha só que interessante. Existe uma palavra no grego chamada acrasia. Hipocrisia, né? Mas vem a palavra acrasia. E sabe o que significa? Imperfeição, limitação. É mais ou menos assim, nós precisamos transformar as nossas mentes, renovar as nossas mentes pela palavra de Deus. Nós precisamos transformar os nossos sentimentos, nos expondo à palavra do Senhor, porque as nossas palavras, muitas vezes, e atitudes não são coerentes com os nossos pensamentos, com os pensamentos e ações que a palavra de Deus nos orienta. Mas aí eu procuro pensar como cristão, procuro me sentir como cristão, falar, agir como cristão. E aí eu cometo erros, porque eu vou me expondo. Há uma comunidade de discípulos assim, quanto mais você se relaciona, mais você se expõe uns aos outros. E algumas acrasias suas, algumas imperfeições suas, algumas limitações suas vêm à tona. Você fala, puxa, aquele irmão lá, você viu como ele perdeu a paciência ali? Você viu como que ele respondeu o outro? Né? Pessoas podem falar isso, ou você fala assim, puxa, você viu como que eu fiz? Devia não ter feito aquilo. Devia ter ficado um pouco distante, porque eu me envolvi ali e já começou o problema. As minhas acrasias vieram à tona. A questão é que eu preciso procurar irmãos e irmãs cristãos maduros para compartilhar essas minhas lutas, essas minhas acrasias. Dizer, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso da sua experiência, da sua maturidade para vencer essa limitação, essa imperfeição que me incomoda, ela me faz mal. As acrasias nos fazem mal. Mas o interessante é que existe uma outra palavrinha grega aí colada com acrasia. E essa a gente conhece bastante. Hipo. Vocês já conjugaram essa palavra hipo com algumas coisas, né? Hipoglicemia, não é verdade? Não tem essas palavras assim? Hipo alguma coisa. E sabe o que significa hipo? Por baixo, encoberto. Sabe qual que é o grande problema da igreja? É que quando as nossas acrasias começam a submergir, começa a emergir, né? Vir à tona, a gente resolve pegá-las e colocá-las debaixo do tapete, escondê-las. Vamos colocar um vaso aqui, para esconder essa imperfeição, para ninguém notar. E aí você conhece o significado da palavra hipocrisia, não é verdade? Você esconde as suas crasias, coloca debaixo. Nós precisamos sair deste lugar dispostos a tratar com as nossas acrasias. Não enfeitá-las, escondê-las, como se não estivessem ali. Como liderança de uma igreja local também. Quando começar a emergir acrasias, nós precisamos não colocar debaixo, encobri-las, mas começar a tratá-las. Porque daí, sabe aquela coisa, tem um bando de hipócritas naquela igreja. Né? Agora você começa a entender mais, né? A questão da hipocrisia. Nós precisamos ter determinação para lidar com os nossos problemas. E nós não precisamos ter medo quando as nossas acrasias virem à tona. Nós temos que ser sinceros e dizer, irmãos, eu estou aqui para aprender, para tratar, sem medo. Por isso nós vamos tratar com essas acrasias que emergiram na igreja local de Corinto. Colocar sob a mesa, sob a luz, a ótica do Espírito Santo. E trabalhar com elas, porque Deus quer nos libertar
tudo isso para que nos vá bem, para que possamos realmente crescer, livres de todas as amarras. Se prepare, Deus vai trazer à tona várias acrasias da nossa vida. De repente você já sabe quais são algumas delas, que você fala, poxa, eu não posso colocar ela debaixo, encobrir não. De repente você vai chegar hoje para sua mulher e vai falar assim, olha, vou conversar com você aí, porque estou tentando colocar debaixo do tapete aquele problema lá, mas eu acho que é bom a gente tratar a respeito disso. Queridos, vamos pedir para Deus para que Ele nos ajude a lidar com as nossas acrasias. Este é o mover de Deus em nossa direção como igreja. E este mês de novembro, eu acho que vai pegar também um pouquinho de dezembro, a gente vai estudar essa carta aos Coríntios. Por isso eu peço aos irmãos, leiam a carta de 1 Coríntios. Vocês vão ver como vai ser maravilhoso. Façam anotações. Nós vamos tratar também nos pequenos grupos a respeito disso. Feche os teus olhos, querido. Vamos orar a Deus. Já nos preparando para este momento tão especial da ceia do Senhor. Pai de amor, Pai querido, nós estamos na Tua presença neste lugar. Pai querido, quando nós estudamos a Tua palavra, ela vem ao nosso encontro, no mais profundo do nosso ser, e nos expõe, Deus. Mas não nos expõe para nos envergonhar, mas sim para nos tratar, para nos libertar de toda amarra, de toda escravidão, de toda idolatria, Senhor. Para abrir os nossos olhos, para que possamos andar em liberdade. Pai querido, que o Senhor possa tratar com as nossas acrasias, com as nossas limitações, imperfeições. Nós não queremos empurrá-las, escondê-las debaixo do tapete. Nós não queremos viver como hipócritas, Senhor, mas nós queremos viver sob a luz do Teu Evangelho. Pois nós temos, ó Pai, a promessa de que o Senhor vai nos restaurar a cada dia, vai nos transformar à imagem do Teu Filho Jesus. Por isso nós estamos aqui, ó Pai, lendo a Tua palavra, estudando a Tua palavra. Obrigado, Deus, por este momento tão especial. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gostaria de